A paz do Senhor, meus amigos, me chamo Herbert, sou da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, aqui em Araruama, no Rio de Janeiro, e trago para vocês mais uma lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Esta semana, lição de número 12, que será ministrada aí na sua igreja no dia 23 de junho, penúltimo domingo do mês de junho, tá? A lição 12 fala sobre a ordenança para amar o próximo, tema debatidíssimo em nossas EBDs e agora será esmiuçado nesse capítulo. Antes de mais nada, quero pedir para você deixar o like nesse vídeo, porque isso ajuda pra caramba o YouTube a distribuir esse tipo de material. Se você ainda não está inscrito no canal, considere se inscrever. Se ficar alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu, de maneira mais rápida possível, tentarei responder sua dúvida, tá? Então, vamos em frente. Lição de número 12, ordenança para amar o próximo. Diz assim o texto áureo: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15:12. E aqui, uma coisa interessante, amar o próximo como ele, como o Senhor nos amou. A gente só consegue dar algo para outra pessoa se nós já recebemos isso anteriormente. Então nós só podemos amar porque fomos amados primeiro, e a palavra do Senhor fala isso em vários momentos. Então, precisamos amar o nosso próximo de modo que, ou do mesmo jeito que Cristo nos amou. Como? Incondicionalmente, né? Sem reservas. E aí o texto ele vai falar mais sobre isso. Aqui, em Verdade Aplicada, o amor de Deus derramado em nós pelo seu Espírito deve ser expressado em nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Da mesma forma que a gente ama o nosso próximo, precisamos amar Deus, sem reservas, sem condições. É impossível amar a um Deus ao qual não vemos se não amamos o nosso irmão ao qual nós estamos vendo. Isso também é um texto. Então, não adianta só eu amar só o meu irmão e não amar a Deus, não adianta só eu amar a Deus e não amar o meu irmão. É preciso amar ambos, porque um é criador e o outro é a criatura. Objetivos da lição temos aqui: mostrar que amar o próximo é um mandamento, ressaltar que quem não ama não conhece a Deus, conscientizar de que o amor não pode ser fingimento. Desde referência, 4 versículos falando do mesmo tema. Começamos com Marcos 12:31, que fala o seguinte: e o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Quer dizer, o amor é o maior mandamento. Desde que você ame ao próximo, na sua forma de amar e amar, ele vai muito mais além do que uma declaração. Inclusive, foi a pregação desse domingo lá na igreja. Não é porque você diz que ama que você está amando. A prova do seu amor está nos seus atos. Quando Cristo interpela Pedro ali e fala: Pedro, você me ama? E ele fala: amo sim. E logo em seguida Jesus fala: então apacenta as minhas ovelhas. Quer dizer, então mostra que você me ama, faz isso aqui, que fazendo isso aqui você está me amando. Segundo versículo, Romanos 13:8 fala o seguinte: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Cumpriu a lei, cumpriu o mandamento. A única coisa que nós devemos de dever, né, de estar sempre querendo dever ao outro, é o amor. Não deve dinheiro, não, mas o amor você precisa dever. Ame sempre, ame hoje, amanhã e quando puder. Sempre amar ao próximo, porque amando ao próximo, você cumpriu a lei. 1 João 3, versículo 11, fala o seguinte: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. O Senhor, ele não quer guerra. O Senhor, ele quer paz. E aí é dito pelo próprio Jesus que aquele que não for como criança não herdará o reino dos céus, porque há uma coisa muito interessante nas crianças. A criança, ela briga, mas logo ela está se abraçando novamente e está brincando de novo. Então,
É esse o entendimento que a gente tem que ter. A briga vai vir, a diferença vai vir, mas a gente precisa perdoar, porque perdoar também é amar. Essa lição vai falar sobre isso. E perdoando, voltando àquele convívio, voltando ao que era. Não esquecendo, porque a gente não esquece, mas relevando. Relevando para poder viver uma nova realidade. Mais um texto. 1 João 4,11 diz o seguinte: Amados, se Deus assim também nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Falando novamente aquilo, né? Se o Senhor nos amou primeiro, se fomos amados primeiro, é esse amor que precisamos replicar, passar adiante. Amamos porque fomos amados primeiro, tá? Na introdução vai dizer o seguinte: amar a Deus e ao próximo, antes de se tratar de sentimento, é uma questão de obediência por parte do discípulo de Cristo. Assim, veremos que o amor que devemos expressar tem como fonte o próprio Deus. Nas Escrituras encontramos as propriedades e características deste amor, para não confundir com mero sentimentalismo ou os muitos conceitos expostos por uma sociedade que não leva em conta os princípios bíblicos. Então vamos lá. Se amar é um mandamento, amar não pode ser sentimento. Porque sentimento é algo que hoje está aqui e amanhã não está mais. Hoje está muito, amanhã está pouco. Agora, se eu tenho o amor como uma decisão racional, eu decido amar. Eu escolho amar ou escolho também não amar. É por esse motivo que amar é uma ordenança. Quando Cristo fala amais uns aos outros, é uma ordem. É possível escolher amar. Não é algo que a gente sente. Não é um fogo de palha. Não é um vento que vem hoje, está ventando aqui e amanhã não mais. O sentimento ele está propenso a isso. Ele está propenso a mudanças. Está propenso a condições. Mas quando temos o amor como uma ordenança, escolhemos amar. E escolhendo amar, escolhemos passar por muitas coisas. Escolhemos perdoar, escolhemos relevar. A gente faz muitas escolhas que norteiam o amor. Servir é uma escolha. E, como eu falei aqui do próprio Pedro: Pedro, tu me ama? Amo. Então apacenta minhas ovelhas. Quer dizer, você me ama mesmo? Então faz isso para mim. É um pedido do Senhor Jesus. Aqui, no primeiro ponto, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não é novidade para qualquer pessoa que a convivência entre os seres humanos nem sempre é pacífica e harmônica. Logo no início da civilização, já a primeira família teve que lidar com desentendimentos sérios entre seus membros. Contudo, também é realidade que amar o próximo é um mandamento divino. Portanto, trata-se de um desafio constante e uma atitude imprescindível para todo autêntico discípulo de Cristo. O amor ao próximo é reflexo do amor de Deus derramado em nossas vidas. Gente, a primeira família do mundo deu problema. Adão e Eva tiveram uma discussão lá no Éden, saíram de lá, e Caim e Abel, de Caim e Abel surge o primeiro homicídio. E assim foi a primeira família. Então, quer dizer, toda família tem problema. Mas se a gente não levar na base do amor, rapidamente isso vai ser desconstruído. É certo que tanto pai quanto mãe, marido, mulher, esposa e filhos, eles têm um entendimento diferente de mundo. Eles têm escolhas, eles têm gostos. Mas a gente não pode viver num ambiente conflitante, porque isso vai nos afastar. A família é hoje, né, uma das maiores resistências ao mundo moderno. Ela é um plano e um projeto de Deus que se estabiliza, que nasce lá no Éden e vem até hoje se estabilizando. Uma família que serve a Deus com toda a sua força, pai, a mãe, os filhos, é uma família que está ali no seio de Deus, ligada na videira verdadeira. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que toda família tem problema.
Se nossos amigos têm problema, nossa família tem problema. No nosso trabalho nós temos problema. Existem relações diferentes, existem graus de intimidade diferente, né? Talvez você não tenha a mesma intimidade com alguém do seu trabalho do que com alguém que você tem na sua família, alguém na sua escola, alguém na sua faculdade, mas é preciso amar ao próximo. O maior desafio não é amar quem a gente gosta, né? A própria Bíblia fala isso. Amar aqueles que vocês já amam, já tem uma certa pretensão. Até os fariseus fazem isso. Amar a Cristo é muito fácil, é totalmente amável. Mas o nosso desafio é amar Judas. É aquele que nos traiu, é aquele que nos persegue, é aquele que fala da gente. Esse é o desafio do cristão. E amar o próximo nem sempre vai ser uma pessoa com quem a gente tem afinidade. Essa é a casta do cristão. É essa a busca incessante por parecer, por estar imagem e semelhança de Cristo. 1.1. O amor é uma evidência de um novo nascimento. A conversão ao Evangelho de Jesus traz um novo nascimento. Quando o novo nascimento acontece, o amor passa a permear o coração e o seu viver. O salvo passa a olhar as pessoas com misericórdia, compaixão e se comove com os quadros de sofrimento das pessoas. Normalmente estende a mão aos carentes, aos órfãos e viúvas e socorre os aflitos. Entende as fraquezas e debilidades dos outros. Amar é tolerar os mais fracos, perdoar as suas ofensas e aceitá-lo como é, com sua personalidade, pois todos somos diferentes uns dos outros. Então, quando você nasce, quando novo nascimento, aqui está falando sobre batismo, mas quando você vive uma metanoia, quando você entende que Cristo é a resposta para todas as suas perguntas, você passa a se compadecer, você passa a se colocar na condição do outro e sofrer junto com ele. E alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. E por essa condição que Cristo nos insere, que a gente consegue amar e evidenciar esse amor através de um novo comportamento. Você vai ver pessoas muito duras, pessoas que você fala, fulano não tem um sentimento, ou fulano de tal não dá um sorriso, mas você vai ver em simples gestos, em simples atos, que, nossa, fulano tá mudado. Isso é uma forma de amar. Às vezes é só um gesto, não é nem uma fala. Às vezes é num acolhimento, às vezes é num abraço, às vezes é não vou fazer isso para você, às vezes é não vou te ajudar, que às vezes nem sai. Só acontece, só executa. A gente entende que o indivíduo, que a pessoa tá mudada, né? E é muito difícil no mundo como o nosso, a gente que mora no interior, você cai na rua, alguém para, te levanta, mas as grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, dependendo do lugar e da hora, se você cair no chão, os outros passam por cima de você. Quer dizer, não há um mínimo de compaixão de falar, vou tentar levantar meu irmão, vou tentar ajudar. Hoje, a nossa busca é para que possamos amar o próximo, mesmo com todas as dificuldades, porque não é. E a gente vai ver isso mais à frente. Mas nós precisamos, mesmo que o próximo seja uma pessoa que a gente tenha afinidade ou não. As pessoas são diferentes, têm costumes diferentes, criações diferentes. Um fala mais alto, outro fala mais baixo, outro fala encostando, o outro nem tanto, o outro nem fala. Mas a gente precisa entender que cada um é cada um e nós precisamos amar mesmo assim, sem reservas, do jeito que Cristo nos ensina. 1.2, o amor é o expoente das virtudes do fruto do Espírito. Diz assim, a primeira virtude do fruto do Espírito é justamente o amor, que abarca todas as outras, pois sem amor as outras diminuem o seu valor. O amor é a raiz de todas as virtudes. O amor pode fazer coisas inesperadas e de difícil compreensão, de acordo com a magnitude do seu alcance. As atitudes e ações revelam que não é só um sentimento de querer bem uma pessoa, mas mostrar uma boa capacidade de se colocar à disposição.
Na parábola do bom samaritano, Jesus dá uma aula ao doutor da lei, esclarecendo que aquele que usou de misericórdia para com o homem que foi espancado pelos assaltantes foi o seu próximo. E essa parábola é muito interessante porque o religioso, o escriba, o fariseu, um doutor da lei, que viu aquele homem à margem, que foi assaltado, que estava violentado, com as suas vestes rasgadas, ele, que inflado de seu conhecimento da palavra, com suas virtudes, deveria ser o primeiro a ajudar e não foi. O bom samaritano era alguém totalmente despido de títulos, de trajes que o identifiquem como um frequentador de igreja, por exemplo, nos dias de hoje, né? Alguém ligado a uma determinada religião, justamente por causa disso. Porque não é a religião que vai forjar o caráter, mas é o coração contrito, sincero, que permite o Espírito Santo trabalhar, que vai fazer com que ele desempenhe ou tenha atitudes e ações de um verdadeiro cristão, que é amar o seu próximo. O seu próximo é todo aquele que precisa de você. Não é alguém só da sua família, não é alguém só do seu trabalho. Às vezes você, num caminho para um trabalho, vê alguém com fome. Esse é o seu próximo. Talvez num momento você vê alguém que acabou de se acidentar. Esse é o seu próximo. Então, a disposição do nosso coração em ajudar e em estender uma mão, esse é o expoente. Essa é a grande virtude do fruto do Espírito. Fala-se que pelos frutos a gente conhece a árvore. Então, se a gente está frutificando, certamente o amor, como diz aqui o texto, ele abarca todas as outras. Sem amor, nada seria. Poderia profetizar, poderia falar a língua dos anjos, curar e fazer muitas outras coisas. Mas se eu não tivesse o amor, nada seria, diz o nosso amigo profeta Paulo, apóstolo Paulo. 1.3, o amor não faz mal nem julga o próximo, diz o seguinte: afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Quem ama não mata, não furta, não dá falso testemunho, não cobiça, não toma a mulher do outro, não age com desonestidade. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Quem fala mal do seu irmão, julga a seu irmão. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julga a lei, já não és observador, mas juiz. Há só um legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és, que julgas a outrem? Então vamos lá. Hoje, Jesus é o nosso advogado. É aquele que entra na frente quando a gente fala, estou arrependido, e ele fala, está pago, deixa que eu vou resolver esse problema. Mas naquele grande dia, ele virá como justo juiz, para pegar as causas e avaliar. Ele nos julgará diante do seu trono. E aqui uma coisa muito interessante é quem nunca, afinal de contas, nunca ninguém odiou a própria carne. Se fala para que a gente ame ao próximo como a nós mesmos, como alguém vai amar a si mesmo não amando o seu próprio corpo, não fazendo mal a si próprio. A gente não pega a nossa mão e enfia numa fogueira, numa brasa para se queimar. A gente não come uma comida estragada. Então, tudo que a gente faz para a gente mesmo, um sono de qualidade, uma comida maneira, um banhozinho e tal, a gente faz porque a gente se ama, porque a gente não quer o nosso próprio mal. Essa bondade para conosco nós devemos ter para com o nosso próximo. E aqui ele fala uma coisa interessante: quem ama não mata, não furta, não dá falso testemunho, não cobiça. Perceba que todas as demais coisas da lei são abarcadas pelo amor, porque quem ama não vai fazer nada disso. Não vai roubar, não vai furtar, não vai dar falso testemunho, porque ama, porque entende. Então, por que o amor é a maior
na lei, é algo que a gente precisa ver com determinada atenção, porque quem ama não vai trazer o mal para a sociedade, para o próximo, para um coletivo, não vai ser desobediente, não vai desrespeitar. O amor, ele consegue traduzir numa única linha, numa única palavra, toda a lei, tá? 2.0, aquele que não ama não conhece a Deus. Deus é amor e todos os seus atos demonstram esse amor. Se Deus nos amou, também devemos amar uns aos outros. A maior prova de que somos discípulos de Jesus é quando amamos uns aos outros. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Quem não ama o seu irmão não é de Deus. Quem ama a Deus não pode detestar o seu irmão. Talvez uma das maiores mudanças na vida do crente, no seu caráter, na sua metanoia, seja a questão do amor. Principalmente se ele for um ímpio, né? Que o ímpio é justamente isso, ele não tem piedade, impiedade. Mas a maior tradução de que o cara agora está convertido é que agora ele ama. E agora, por amar, ele pensa duas vezes nos seus atos. Ele pensa se ele vai dar uma palavra dura ou não. Ele pensa se antes ele xingava, se agora ele não vai xingar, agora ele fica calado. Ele tenta agregar ao outro, mesmo com todas as suas dificuldades. Ele não parte para cima. Ele não é briguento, ele é manso. A mansidão também é um comportamento abarcado pelo amor. Porque uma pessoa muito estressada, 220, ela está desconsiderando que aquele comportamento dela vai atingir outras pessoas. Então, todo esse segundo ponto aqui, o nosso comportamento em si, ele mostra que conhecemos a Deus quando nós mudamos. E é perceptível. Você conheceu a Cristo, você teve a sua metanoia, a sua mudança de pensamento, e agora você ama? Caraca, fulano está diferente. Ele está mudado. O próprio apóstolo Paulo aprovou o apedrejamento de Estevão, e quando tiveram que ir na casa dele orar por ele, não, aquele cara é violento. Não, pode ir lá que Paulo agora é outra pessoa. E ainda era recebido em alguns lugares falando, esse é o mesmo Paulo que a gente ouviu falar? Essa é a mudança em nossa vida. Se você for ver, dentro das igrejas protestantes evangélicas mesmo, você vai ver muita gente traficante, ex-traficante, ex-matador. Caraca, o cara não mata, agora ele tá dócil. É isso, é o domínio próprio. Às vezes a gente tem vontade de fazer umas atrocidades mesmo. Quem nunca passou por isso? Mas por amar, por entender que o Senhor agiu de misericórdia com a nossa vida, precisamos agir de misericórdia para com o próximo também. 2.1, o amor exige perdão. O perdão está no coração de quem ama. A atitude de perdoar como forma de amor exprime o verdadeiro sentido do cristianismo. Normalmente nos escondemos para não exercer o perdão. Quem não perdoa carrega um fardo pesado, nunca limpa o seu coração de rancor e ira. Como podemos orar? Como Jesus ensinou em Mateus 6,12. Não existe evangelho sem amor, como não existe também evangelho sem perdão. Um está atrelado ao outro. Precisamos estar dispostos, como cristãos, a perdoar aqueles que nos fazem mal, mas também estar dispostos a pedir perdão aos que nos ofendem. É uma estrada de mão dupla. Este ato deve ser recíproco. Muitos são ótimos para perdoar, mas péssimos para pedir perdão. Isso é padrão. Eu acho que o melhor exemplo que eu posso te dar é a questão das crianças. A criança, ela não tem muita maldade no coração. Muito embora a palavra diga que todos pecaram, destituídos da glória estão, a criança, ela ainda não tem a malícia. Então ela briga, ela morde, ela vai partir para as vias de fato, ela pode até se embolar e brigar, porque eu trabalho numa creche, eu vejo isso. Mas quando alguém intervém nessa briga e fala assim, olha, vocês não devem brigar, dá um abraço no seu amigo, divide o brinquedo com ele, rapidinho eles já estão se abraçando, já estão brincando, já estão sorrindo. Eles não guardam mágoa. Por isso a gente precisa se espelhar muito nas crianças. As crianças têm um padrão de que vão herdar o céu.
delas é o reino do céu. Por quê? Porque é um coração puro. Precisamos ter esse coração puro. A gente, às vezes, fica remoendo coisas de 10 anos atrás. Pra quê? Por quê? O que que a gente ganha com isso? A gente só perde saúde. Isso faz muito mal para sua saúde. Qualquer hora eu vou falar um pouco sobre o quão uma mágoa ela danifica a sua saúde. Não é o momento ainda. Mas se você der uma rápida pesquisa, você vai ver que aquilo que não está curado, aquilo que está guardado, a pessoa guarda com tantos detalhes. Olha, naquele dia, fulano me falou isso, me falou aquilo, e é por isso que eu nem falo mais com ele. Tem pessoas que estão brigadas que sequer lembram o motivo pelo qual uma não fala com a outra. Então, o perdão é passar uma régua, é virar a página, é começar uma nova história. E se a gente não perdoa o nosso irmão, como é que a gente vai entender o perdão de Cristo, que nos perdoou uma dívida da qual nós não poderíamos pagar? Da mesma forma, como diz lá em Mateus 6,12, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nós temos ofendido. É isso. Nós ofendemos pessoas, infelizmente. Dia após dia, pessoas nos ofendem também. E também devemos perdoar. Tá? 2.2. O amor exige disciplina. Amar não é deixar de corrigir, repreender ou disciplinar. Amar não é deixar de falar a verdade, mas falar a verdade com educação, respeitar e respeitar. Amar não é deixar virar bagunça ou ficar desorganizado, mas colocar regras e normas, regimentos e estatutos, estipular limites e a área de ação, cobrando o seu cumprimento. Amar é não se portar com levianidade ou indecência. Jesus amava as pessoas, mas colocava ordem. Há pessoas que pensam que o amor cobre as maldades, as falsidades, as mentiras e a falta de respeito, principalmente com as coisas e lugar sagrado, a rebeldia e insubmissão com os líderes e autoridades espirituais. Gente, o amor exige disciplina? Sim, porque você não pode amar hoje e amanhã não amar mais. Você precisa entender que há regras. O ímpio, ele pode chegar na igreja, ele pode visitar, pode, mas ele não pode ficar da mesma forma. Ele tem que permitir que o Espírito Santo trabalhe na vida dele. Ele tem que entender que a voga do cristianismo não é permanecer como está, é andar na contramão do mundo. Se antes você fazia isso, agora você deixa de fazer. Então, você pode chegar. Fala-se, diz-se que Cristo abomina o pecado, mas ama o pecador. Ama porque ele entende, mas não ama o pecador na condição de pecador, na execução do pecado. Olha, eu te amo. É como se você falasse, meu filho, eu não concordo com o que você está fazendo, mas eu te amo. Agora, vamos deixar isso de lado, vamos deixar de fazer isso. Isso não me agrada. Então, é necessário disciplina. Disciplina porque, às vezes, a gente tem que lutar contra algo que nós fazemos que desagrada ao próprio Cristo. Coisas das quais precisamos abrir mão, precisamos nos abster, precisamos nos afastar dia após dia. É uma disciplina. Há tentações, há pecados dentro de nós que, infelizmente, vamos lutar contra ele até o fim dos nossos dias. Não é fácil, mas eu posso te garantir que vale muito a pena. 2.3. O amor exige verdade. Diz o seguinte: o amor não se alegra com injustiça, mas se regozija com a verdade. O amor não suporta a injustiça nem a mentira, pois Deus é amor e a mentira é filha do diabo. Aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. A verdade liberta, não oprime, não coloca medo, pois o amor lança fora o medo, porque ele produz tormento. Para amar o nosso irmão, não precisa aceitar as coisas erradas e mal feitas dele, nem aceitar a quebra de regras e princípios, nem ser conivente com seus erros e pecados. Amar o próximo não quer dizer que aprovaremos tudo que ele faz. O bem ao próximo não pode suplantar a justiça, a honestidade e a legalidade da ação. Podemos amar o próximo, mas não podemos amar as suas mentiras, nem querer
ser amado usando mentiras. Então, para que haja amor, precisa ter uma relação muito transparente. E eu costumo dizer que o combinado não sai caro. É melhor você, por exemplo, dentro de um casamento, dizer o que você não gosta e o outro dizer o que ele não gosta e falar, vamos fazer um combinado aqui, do que, pô, não vou fazer isso, não vou falar aquilo, porque isso não desagrada. Então, uma relação transparente, ela flui da melhor maneira possível. É muito melhor você saber o que a pessoa gosta e o que não gosta, porque já facilita o seu relacionamento com ela. E o fato de determinada pessoa ser pecador não quer dizer que você não se relacione com ela. Uma coisa é você ouvir o ímpio e entrar num ciclo de impiedade junto com ele. Outra coisa é você se relacionar com o ímpio e falar, olha, a minha vida é nessa direção, a sua vida é na outra. Eu te amo, mas isso aqui, o meu Deus não concorda. Então é outro papo, é o que Jesus fazia. Muito embora andasse com prostitutas e publicanos, Jesus era Jesus, não se contaminava, não caminhava numa doutrina diferente da que a que o seu pai queria. Nós temos que ser assim. Essa vai ser a nossa forma de pregar o evangelho. A gente não pode se fechar numa bolha, achar que a nossa vida agora é lidar só com crente. Como é que a gente vai pregar o evangelho? Não é verdade? 3.0. O amor seja não fingido. O amor não pode ser fingido. Não pode ser da boca para fora, com máscaras, com fingimento, mas autêntico, cristalino e verdadeiro. O amor não aceita ser iludido, comprado, trocado por favores ou presentes, mas é algo do coração. O amor não pode ser mendigado, forçado, deve ser livre e espontânea vontade. Livre arbítrio, decisão própria. O amor não pode estar fundamentado em variáveis, principalmente aquelas que não se cumprem. E aqui a gente tem o desenho, a silhueta, o bojo do casamento. Não pode ser fingido. Se você ama alguém, se você vai casar com alguém, você decide. Você casa justamente com a parte boa e com a parte ruim da pessoa, né? Você casa com os acertos, mas você casa com os erros também. A gente não pode montar uma pessoa só com aquilo que a gente gosta, infelizmente, né? Quando a gente fala sobre a presença de Deus, Deus é amor, mas também é fogo consumidor. A gente não consegue separar isso. A gente não consegue ficar só com o amor. Deus também tem a sua justiça e o seu juízo. Então, quer dizer, tá tudo junto. A gente não pode estar dependendo de uma, por exemplo, alguém, você é casado, minha esposa fez uma comida hoje muito boa, amanhã eu não amo ela porque a comida que ela fez foi horrível. Ela, sabe, a gente não pode depender de você estar de bom humor num dia, porque isso acontece. Tem dia que a gente tá bem, tem dia que a gente não tá bem, mas a gente precisa amar independente de condição. O casamento é até que a morte os separe. 3.1. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Diz o seguinte: um dos maiores desafios do ser humano é o relacionamento interpessoal. Nós precisamos aprender a exercitar o amor nos nossos relacionamentos. Não há como se relacionar com uma pessoa de acordo com o estabelecido nas Escrituras, se não for com as virtudes do fruto do Espírito e a graça de Deus em nossas vidas. Devido à nossa natureza adâmica e pecaminosa, somos imperfeitos, egoístas, coniventes e, às vezes, não abrimos mão das nossas posições radicais. Amar uns aos outros deve ser uma forma respeitosa, agradável, educada. O amor entre os irmãos deve ser fraternal, cordial, afetuoso, que pertence ao coração. Amar o próximo é repartir o que temos e não dar tudo o que temos. Não é perder a nossa personalidade e deixar o outro fazer o que quiser conosco. É viver de forma amigável. Olha que interessante. Mesmo com as nossas diferenças, a gente precisa conviver e coabitar e amar. Não é porque você não era cristão e agora se tornou cristão que você não deve falar com seus amigos, né?
só porque eles não são. Eu tenho muitos amigos e a maioria deles não são da igreja. E mesmo assim, a relação que nós exercemos é de respeito. Eu não passo por cima do espaço deles e eles não passam por cima do meu espaço. Quando há um desrespeito, aí fica ruim ter qualquer tipo de relacionamento. Mesmo assim, a gente tem que amar, tá? Mas a gente não pode pensar só na gente. Como diz aqui o texto, somos imperfeitos, egoístas, coniventes e não abrimos mão das nossas posições. O casamento, ele precisa, em determinados momentos, você vai precisar abrir mão da sua posição para ter paz. É melhor ter paz do que ter razão. 3.2. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, diz o seguinte: a única dívida que devemos ter é o amor. O amor, amar o próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Nenhum trabalho ou realização no reino de Deus, nenhum esforço, seja de que natureza for, não substitui nem suplanta o amor devedor. O que mais se destaca nesse texto é o dever do perdão. Se você ofendeu alguém, se a sua consciência está lhe acusando, enquanto não pedir perdão, é um eterno devedor. Se você está arranhado com o irmão, é necessário acertar as pendências e as diferenças. Não deva satisfação de uma coisa mal feita a ninguém. Não deixe um trato ou uma promessa sem cumprimento. Mesmo o amor sendo uma dívida permanente, precisamos ser recíprocos, corresponder ao máximo o amor de nossos irmãos. Correspondência. Não deva nada aos outros, mas deva amor. Continue amando. E aqui tem uma coisa interessantíssima. Excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Há um texto lá que diz que se você na hora da oferta lembrar que tem algo contra o seu irmão, deixa a sua oferta lá, resolve com ele primeiro, depois você oferta na igreja. Tamanha é a responsabilidade, o peso de ter um bom relacionamento com o seu próximo. Disso depende mais do que a oferta, do que o dízimo que você está na igreja. Olha só a responsabilidade, tá? E para terminar, 3.3, suportando-vos uns aos outros em amor, diz o seguinte: só temos condições de suportar alguém se for em amor. Conscientizar de que o cristão precisa suportar os outros com amor, pois o maior mandamento divino está na área do amor. A lei de Cristo é o amor. Só o amor cristão poderá nos fazer suportar as cargas pesadas uns dos outros com mais facilidade. Somente com amor temos condições de sofrer, crer, esperar, suportar uns aos outros. Com amor suportam as imperfeições, as limitações, as fraquezas. Com amor não reagimos de forma abrupta, não nos irritamos facilmente. Não nos ofendemos por qualquer coisa, nem damos o troco na mesma moeda. Não nos vingamos a nós mesmos. Tem uma coisa que é real, cara. Sempre quando alguém faz alguma coisa com a gente, leva algum tempo, mas aquela situação inverte. Aquela pessoa acaba parando na nossa mão e a gente tem a oportunidade de se vingar. Pensa aí, fala se não é verdade. E parece que o Senhor está nos provando, né? Quer dizer, o que você vai fazer? Você vai se vingar ou você vai deixar? O próprio Davi teve a oportunidade de matar Saul várias vezes e não matou porque ele sabia que era um ungido do Senhor. Então, a gente não pode reagir da mesma forma, a gente não pode viver do mesmo jeito. A palavra diz suportando uns aos outros. Porque tem pessoa que a gente vai tirar de letra. Agora, tem gente que a gente precisa suportar. Em outro texto diz não nos cansando de fazer o bem. Sabe por quê? Porque cansa. Tem dia que você não quer fazer mais nada para ninguém. Tem dia que você já está cansado de fazer o bem para quem sequer te retribui. Mas fique certo de uma coisa. Quem te retribui é o Senhor, tá? Meus amigos, vou ficando por aqui, agradecendo a sua paciência, a sua audiência. Semana que vem estou de volta com mais uma lição da nossa revista. Mais uma vez peço para você o like, deixa o like nesse vídeo, isso ajuda pra caramba. Se não está inscrito no canal, considere se inscrever. Se tiver alguma dúvida, deixe no comentário.
Compartilha esse vídeo. Muito obrigado por tudo. Até semana que vem. Tchau, tchau.